E aí, galerinha, tudo bem? Você gostaria de conhecer alguns conceitos que são fundamentais no estudo da trigonometria? Então não sai daí que depois da vinheta nós vamos falar um pouco mais sobre isso. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês, certo? Antes de mais nada, já deixa aí aquele like no vídeo, né? Já se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos básicos, né, que são necessários no início e aprofundamento do estudo da trigonometria, certo? Então, aqui a gente vai ver somente algumas nomenclaturas que a gente vai utilizá-las, certo? Então, vamos lá. Aqui, a primeira que nós vamos considerar é a questão de arcos e ângulos, certo? Então, por exemplo, o que é um arco, o que é um ângulo, né? Então, a gente vai ver basicamente isso daqui. Ó. Então, por exemplo, se eu tenho uma circunferência, ok? Eu marco nela dois pontos aqui, A e B, e também pego pontos aqui, X e Y, certo? Então, veja que nessa circunferência, delimitados por A e B, eu tenho aqui dois arcos, certo? Quem são esses arcos? É o arco... Opa, deixa eu pegar a caneta aqui. É o arco AXB, não é isso? O arco AB que passa pelo ponto X. E se eu pegar pelo outro lado aqui, ó, eu tenho também o arco AYB, certo? Então, quando eu demarco dois pontos em cima de uma circunferência, esses dois pontos eles me dão, eles formam, melhor dizendo, dois arcos aí, certo? Então, tanto pode ser esse arco aqui, ó, que vem pelo ponto Y, né, e termina em B, como pode ser esse arco aqui, ó, que passa no ponto X e termina em B, certo? Então, dois arcos aqui denotados para vocês, ok? Acontece também como na segunda figura aqui, ó, do ponto A e o ponto B estarem simétricos em relação ao centro O da circunferência, certo? Como assim simétrico? Está um para um lado e outro para outro, beleza? Acontece muito isso aqui, não é isso? Ficou parece uma pokebola aqui, né, meu desenho? Mas tudo bem. Nesse caso aqui, quando os pontos estão simétricos em relação ao centro da circunferência, eu digo que aqui, né, eu tenho um arco de meia volta, certo? Um arco de meia volta, ok? Tanto pode ser esse arco aqui, ó, que é meia volta, como pode ser esse arco aqui, que também é meia volta, beleza? Acontece também a configuração em que A e B coincidem, né? Se A e B coincidem, a gente tem duas possibilidades aqui, ó, certo? A gente tem duas possibilidades. A gente pode dizer que é o arco de uma volta completa, não é isso? Então, é o arco de uma volta. Vou colocar assim, arco de uma volta. Ou se a gente considerar aqui que não há também espaço entre A e B, porque, por exemplo, se o B tivesse aqui, ó, era diferente, tinha um arcozinho menor aqui, né? À medida que o B vai chegando perto do A, esse arco vai diminuindo. Vai indo para zero, até de forma que zerasse esse arco aqui. Não é isso? Então, o que acontece aqui? Nesse caso aqui, eu vou dizer que é o seguinte, que aqui pode ser também um arco nulo. Certo, pessoal? Então, pode ser essas duas configurações aqui. Vocês estão percebendo que eu estou só dando nomenclaturas aqui, né? Mostrando algumas configurações que podem acontecer. Beleza? Outra coisa que a gente deve considerar é o seguinte. Para todo arco sobre a circunferência, corresponde a esse arco um ângulo central aqui, ó. Certo? O que é esse ângulo central? É o ângulo que tem centro, né? Tem vértice aqui ou melhor, no centro da circunferência, certo? Então, aqui é chamado arco, ou melhor, chamado ângulo central, que corresponde ao arco AB. Então, é o ângulo que tem o seu centro aqui, né? Ou melhor, tem seu vértice no centro da circunferência. Beleza? É isso? Tranquilo também, só nomenclaturas, não é? Outra coisa que a gente vai ver aqui é a questão da medida e comprimento de um arco, ok? Então, o que acontece? A medida do arco, né, é a mesma medida do seu ângulo central. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse ângulo central pode ser de 135 graus, certo? Estou fazendo uma aproximação mais ou menos pelo desenho aqui.
ok? Então, esse arco aqui, a medida dele também, né, o arco AB aqui também vai ser de 135 graus. Certo? Então, a medida do arco é a mesma medida do ângulo central aqui. Então, nesse outro exemplo aqui, ó, esse ângulo aqui central é mais ou menos 45 graus. Então, esse arco AB aqui também vai corresponder a 45 graus. Certo? Então, tranquilo de entender isso daqui também. Não é isso? E além dessa medida aí, a gente tem a medida linear, o comprimento do arco aqui, certo? Qual é essa medida linear? Então, vamos supor que a gente tenha esse arco AB, certo? Que a gente tem esse arco AB aqui. Aí eu pego o seguinte, digamos assim, eu solto essa pontinha do arco aqui e estico ele até ficar uma retazinha aqui, certo? Essa retazinha, esse tamanho aqui é o que nós chamamos de medida linear. Beleza? Isso também não tem muita coisa aí para se compreender, não, né? E a outra coisa que a gente tem que falar aqui sobre esses conceitos iniciais é a questão das unidades de medida, certo? Então, eu posso ter um arco, um ângulo aqui medido em duas possibilidades, né? No caso de unidades de medida aqui. A gente pode ter o grau, que é representado por aquela bolinha aqui em cima, certo? O que é um grau? Se eu pego uma circunferência completa e vou dividindo ela em pedacinhos pequenos, certo? Se eu conseguir dividir essa circunferência em 360 pedaços exatamente iguais, certo? 360 pedaços, ok? Cada um desses pedacinhos aqui é chamado de grau, certo? Então, é representado por essa bolinha aqui em cima, ok? Então, a gente tem essa unidade de medida, que é o grau. A gente ainda tem os submúltiplos dele, não é isso? Que é o quem? O minuto. Assim. Como é que eu tenho um minuto? Eu pego um grau e divido por 60. Beleza? Aí eu tenho o minuto. E eu posso ter também o segundo. Mas como é que eu tenho o segundo? Eu pego um minuto. Né? O minuto ele é representado por esse tracinho aqui. Eu pego um minuto e divido por 60. E aí eu vou ter os segundos, que é representado por esses dois tracinhos aqui em cima, certo? São só questões de submúltiplos do grau, certo? São pedacinhos ainda menores desses pedaços que já são pequenos. Tranquilo, né? E agora, a gente também pode ter a unidade de medida em radiano, né? O que é essa unidade de medida em radiano que a gente fala? Radiano é o seguinte, quando eu pego aqui, por exemplo, esse ângulozinho, né? Esse arcozinho AB aqui, eu fiz aquele processozinho de esticar ele, né? E aí eu tenho a sua medida linear aqui, não é isso? E essa medida linear, ela é exatamente igual ao tamanho do raio da circunferência. Então, vamos supor que aqui deu, vamos só botar valores aqui. Vamos supor que aqui deu 5, né? E o raio da circunferência também é 5. Ok? Então, aqui, né, a gente tem a questão do radiano, ok? Que a gente vai falar um pouco mais sobre ele nos próximos vídeos. Tranquilo? E mais, a gente vai falar nos próximos vídeos sobre as conversões entre graus e radianos. Belezinha? Então, de conceitos básicos, era mais ou menos isso. Então, é só para dar mais ou menos um norte a vocês, né? Algumas configurações, algumas possibilidades aí, para que a gente consiga avançar um pouco mais nos próximos vídeos, certo? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí. Deixa o joinha no vídeo, né? Se inscreve no canal caso não seja inscrito e até a próxima.